Continuamos com a sessão do How to Do, com a professora Maiara Gonçalves Fonseca. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em zootecnia da área de produção animal pela mesma instituição. Doutora em medicina veterinária na área de clínica médica veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus Jaboticabal. Atualmente, ela atua em produção e nutrição animal, principalmente nos temas de equidocultura, nutrição equina, aditivos nutricionais, medicina esportiva equina, fisiologia do exercício equino, medidas morfométricas cinemática. E é isso. Né? Tem uma grande carga para estar compartilhando aí conosco. Bem-vinda, Maiara. Obrigada. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui no Sincave. Minha história na pesquisa começou em 2009 aqui no Sincave e depois participei da organização e é um prazer voltar aqui agora junto da Integral Mix como patrocinadora do evento e também participar dessa sessão do How to Do com grandes amigos e colegas aí que eu admiro aqui conosco. Eu trouxe um tema que eu presencio ainda muita dificuldade de interpretações a campo sobre os rótulos e as apresentações das rações de equinos comercialmente. Então, eu trouxe de uma forma bem prática para a gente se orientar e conseguir fazer essa orientação mesmo mais precisa aos criadores, aos usuários do cavalo. O objetivo, então, desta apresentação é conhecer a legislação vigente quanto à rotulagem de ração para equinos, isso é muito importante, a gente entender quais são as normas oficiais, interpretar as informações do rótulo, compreender as apresentações físicas e os processamentos e saber escolher a ração adequada conforme a categoria. Com relação à legislação, existem duas normativas de 2009 que estabelecem os critérios para a rotulagem e os produtos de origem animal, principalmente aqui nós estamos falando da ração de equinos. Porém, houve uma atualização em 2020 e 2021 dessa legislação, então isso é muito importante, no caso das empresas, ficarem atentas a essas normativas. As informações que eu vou falar para vocês já estão com essas atualizações de acordo com o mapa. Eu trouxe aqui como exemplo uma ração que a gente trabalha, esse rótulo, essa embalagem já é antiga, por isso que eu fiquei confortável de a gente discutir aqui juntos como faz, a gente já atualizou muita coisa aqui. Então, eu trouxe um painel de uma embalagem de equinos, vocês vejam que a impressão do rótulo ela é na embalagem, vou mostrar também uma outra forma, que seria imprimir o rótulo na etiqueta, que também é permitido. Tá? E aí nós vemos no painel principal as informações da ração, e no verso seria realmente as informações do rótulo, as informações que a gente vai discutir aqui. Uma informação muito importante é sobre a indicação de uso do produto, ou seja, o que é aquela ração e para qual categoria e espécie ela é indicada. Então, existem algumas empresas que vão detalhar mais essa indicação de produto, conforme a categoria animal, outras vão simplificar, equinos adultos, equinos jovens, tá? E qualquer dúvida é interessante entrar em contato com o fabricante. A composição básica ou composição qualitativa é a lista de ingredientes que é utilizado para a formulação desse produto. Esses ingredientes eles devem conter correlação com os níveis de garantia, ou seja, se eu garanto os níveis de vitamina E, eu preciso ter um ingrediente aqui que vai garantir, que vai fornecer essa vitamina E. A composição básica é uma informação muito importante, que às vezes as pessoas se confundem. Na legislação de produtos para o nosso consumo, existe uma ordem decrescente. Então, o ingrediente que tem um maior percentual de inclusão, ele vem primeiro, tá? A gente não tem essa legislação para equinos. Então, cada empresa coloca a ordem que acha mais adequada. Tem alguns que colocam em ordem alfabética, outros nos ingredientes macro e depois microminerais. Então, isso varia. Tá? Então, a ordem que acontece, o aparecimento dos ingredientes, ela não diz muita coisa. Tá bom? Além dessa lista, então, de composição básica, nós temos a lista de eventuais substitutivos, que são ingredientes que podem substituir algum desses componentes eventualmente. Tá? Então, também deve conter correlação.
tá? Ou seja, por exemplo, o sorgo moído pode substituir o milho integral moído durante esse processo. Outra informação importante que a legislação nos orienta é dizer quais são as espécies doadoras de genes para os alimentos transgênicos. Então, isso sempre vai ter também nessa informação. Os níveis de garantia, como eu falei para vocês, aqui eles são expressos por quilo do produto. Então, já é a quantidade de volume ofertada para o animal, não é quilo de matéria seca, que às vezes o pessoal se confunde. E aqui também existem alguns níveis obrigatórios na ração de equinos. Primeiro, umidade máxima, para garantir realmente a qualidade do produto, a segurança alimentar, para não ocorrer desenvolvimento de micro-organismos. Proteína bruta mínima, e vale lembrar que a proteína bruta ela é uma mensuração, né, no laboratório, em que a gente, na verdade, avalia a quantidade de nitrogênio do alimento e multiplica por um fator de correção. Então, a proteína bruta ela nos informa a quantidade de nitrogênio disponível. Porém, a gente precisa avaliar junto a qualidade dessa proteína, que na ração de equinos a gente precisa informar a quantidade mínima de lisina e metionina. Treonina, triptofano, demais aminoácidos são opcionais de serem informados. Então, é muito importante, quando a gente vai comparar produtos, escolher o mais adequado, além da proteína bruta, guardar essa correlação com a quantidade e o perfil de aminoácidos, que é realmente o nutriente que o cavalo vai aproveitar para se manter. Extrato etéreo mínimo também é obrigatório. Extrato etéreo é a quantidade de lipídios contido ali no alimento. Esses lipídios podem estar sendo fornecidos pelos grãos ou pelo óleo adicionado. Algumas pessoas confundem o extrato etéreo com a quantidade de energia do alimento, mas a energia, claro, é fornecida pelo extrato etéreo, pela proteína, pela quantidade de carboidratos não estruturais, estruturais, tá? Mas a gente vai ver que acaba tendo alguma correlaçãozinha aí que a gente vai discutir. Fibra bruta e FDA máximos são duas medidas, só que metodologias diferentes para calcular a quantidade de carboidratos estruturais. Tá? A FDA é um pouco mais precisa, mas aqui também a gente não tem uma ideia da qualidade dessas fibras. Porém, é obrigatório mencionar. Matéria mineral máximo, cálcio mínimo e máximo, fósforo mínimo. Uma informação importante é que a quantidade de macrominerais e aminoácidos ela é a quantidade total, ou seja, a quantidade, por exemplo, lisina, a quantidade de lisina que é fornecida pela soja, por exemplo, que é um ingrediente, tá, um alimento, mais a quantidade de L-lisina sintética que eu adicionar ali. Então, seria a quantidade total do alimento. Porém, vitaminas e microminerais é apenas a quantidade adicionada. Um exemplo, vitamina E desse produto tem 150 unidades internacionais. Então, aqui é apenas a vitamina E adicionada, não conta a vitamina E fornecida pelos outros ingredientes. Tá? Então, isso é muito importante a gente compreender. Com relação ao modo de usar, também, cada ração ou cada empresa vai detalhar mais ou menos essa informação. Também as condições de armazenamento, ela é importante. A gente até já aumentou, igual eu falei para vocês, esse aqui já está mais antigo, a gente colocou mais informações, o peso líquido do produto e aqui as informações do fabricante. Tanto a data de fabricação, validade e lote, muito importante ficar atento para que seja legível. As rações de equinos têm validade, também cada empresa tem uma validade diferente conforme a qualidade da matéria-prima, os conservantes utilizados. Então, é importante você entender a validade daquele produto para se organizar com relação ao estoque. Aqui é um exemplo de uma etiqueta que pode ser impressa e também colocada no rótulo, tá? Na embalagem, desculpa. Então, com todas as informações da forma física, data de fabricação e aqueles tópicos que eu falei com vocês. Aqui, em vez de ser composição básica, está a composição qualitativa, e aí a gente consegue entender. Esse exemplo aqui, no caso, veio a calhar porque ele não tem a quantidade mínima de lisina e metionina. Então, isso a gente precisa ficar atento, solicitar mesmo essas informações ao fabricante. Eu trouxe aqui também um resumo bem prático, porque atualmente a gente fez um estudo avaliando 225 rótulos de produtos
Nordeste e Sudeste. E aí eu trouxe aqui para vocês a distribuição dessas informações de proteína bruta e extrato etéreo com relação às rações comercializadas. Então, nós temos rações para potros lactentes variando aí de 18% a 20% de proteína bruta, potros de 16% a 18%, e aqui, geralmente, as rações de 16 são potros mais velhos e 18 potros mais novos, porém desmamados já. Tá? Egos em reprodução, geralmente a proteína bruta varia entre 14 e 16, e essas 3 categorias, portanto, elas são categorias que são mais exigentes em proteína. As demais, que são animais em exercício e manutenção, já precisam em torno, média, de 12% de proteína bruta, e encontramos no mercado dos animais de exercício de 12% a 15% e manutenção de 10% a 13% de proteína bruta. Uma informação muito importante, principalmente nessas 2 categorias aqui, quando a gente está comparando um produto de 15% com 12%, é muito importante a gente também avaliar lisina e metionina. Muitas vezes no mercado tem uma ração de 15% que tem o mesmo perfil de aminoácido que uma de 12%. Então, avaliar essas questões, porque proteína é um nutriente que onera o custo da ração. Então, ela precisa ser de boa qualidade para fazer sentido. E, principalmente, se nutricionalmente ela faz sentido, uma vez que tem esse mito, né, no campo de que ração mais proteica é melhor. Depende, né, dessa qualidade da proteína e também de qual categoria a gente está falando. Com relação ao extrato etéreo, como eu falei para vocês, é claro, não é a única fonte de energia, mas no mercado a gente acaba encontrando essa tendência, né? Quanto maior o nível de atividade física, o extrato etéreo vai se aumentando também. Então, a gente tem aqui rações entre 3% a 5% para as modalidades de leve, intensidade leve, 4% a 7% moderado, 6% a 10% intenso, acima de 10% muito intenso. Aqui considerando a classificação do NRC, tá, pessoal? E outra coisa interessante também é que desse percentual, né, menos de 6%, geralmente são rações mais simples, mais básicas, e as rações mais tecnológicas, com aditivos, são essas acima de 6% aqui. Aqui, igual eu falei para vocês, a gente não é regra, tá? É esse estudo que a gente fez aí com esses mais de 200 rótulos. Com relação ao processamento e apresentação física, nós temos aqui a ração farelada, que é uma ração que foi triturada e homogeneizada, uma ração 100% peletizada, né? Essa mistura farelada passou por uma peletizadora. Aqui já um exemplo de uma ração multipartícula ou multicomponente, vocês também vão encontrar esse termo, em que nós temos o pellet e o milho laminado, que é o milho passado por um processamento de achatamento. Essas 2 são rações multicomponentes, multipartículas. A diferença entre as 2 é que esse milho aqui é um milho laminado e aqui nós temos um milho extrusado. Então, contém o pellet, a aveia, o milho extrusado, a alfafa e aqui uma partícula extrusada energética. E tem produtos também com apresentação 100% extrusado, em que o farelado é passado pelo processo de extrusão. Então, é muito importante conhecer quais são as partículas, os componentes daquela empresa que está trabalhando, né, quais são os benefícios e as necessidades, né, que está fornecendo para aquele animal, para aquela categoria. Aqui é uma foto do óleo de soja e aqui do melaço. Com relação aos aditivos nutricionais, é muito comum a gente encontrar nessas rações mais tecnológicas também a adição de alguns componentes que vão auxiliar na segurança alimentar, no desempenho ou na saúde do animal. E é muito interessante a gente fazer essa reflexão, se aquele aditivo ele faz sentido para a categoria, por exemplo, não faz sentido a gente utilizar um aditivo voltado para a resistência física numa ração de potro lactente, né? Entender qual é o nível de garantia daquele produto por quilo que a gente está oferecendo e se a quantidade de ração que o animal vai consumir já é o suficiente para ter uma dose e resposta ou se ele precisa de suplementar esse aditivo para ter um efeito. Tá? Senão a gente tem uma falsa sensação de que terá um efeito, um benefício, utilizando aquele aditivo somente com a ração. Então, isso é muito importante a gente compreender naquele produto. Como considerações finais, o principal objetivo é a gente entender qual é a categoria animal que a gente está oferecendo aquele produto para ver qual que é o produto mais adequado. A gente utiliza a classificação do NRC,
por ser assim, mais fácil de compreender e também, na prática, é a que faz mais sentido. E muito importante avaliar, então, após essa classificação, em cada produto, os níveis de garantia. A gente viu aí alguns principais que vão nos guiar já entre uma categoria animal ou outra, tá? Como proteína bruta, estratégia, aminoácidos. Ingredientes utilizados, então, ingredientes nobres vão ter um aproveitamento maior. Não adianta uma ração ser 100% extrusada, feito com ingredientes que têm baixa digestibilidade para equino, que não vai, né, fazer milagre o processamento. Os aditivos nutricionais, quais são os benefícios que vai trazer, e os processamentos e apresentações físicas daquele produto. Além disso, é claro, a gente precisa avaliar os demais alimentos da dieta. A gente viu ali que comercialmente tem uma faixa de proteína bruta, estratégia, energia em cada categoria. Então, a gente precisa avaliar a dieta como um todo e entender também qual que é o objetivo daquele cavalo. Ele precisa de uma ração mais básica ou mais tecnológica, com mais aditivos. E, por último, muito importante, avaliar a resposta no animal. Então, após a ingestão, né, o que está acontecendo, qual é o peso, a composição corporal, também o desempenho, seja um desempenho atlético, potro, né, desenvolvimento do potro. Então, a gente avaliar essa resposta para ver se a dieta está correta. E, principalmente, avaliar o comportamento ingestivo e a saúde, né, a relação daquele cavalo com o alimento, a velocidade que ele consome, se ele consome tudo, se ele fica mais agitado, se ele fica mais calmo durante aquele processo. Só assim a gente consegue entender se aquela escolha foi correta ou não. Vou deixar aqui o meu contato para vocês, meu e-mail, meu telefone. A gente está também com o stand ali da Integral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. A gente está sempre em contato com os colegas aí, trocando figurinhas, para a gente poder oferecer o melhor para os cavalos. Muito obrigada. Bom dia. Certo. A ração de potro lactente, ela é um produto voltado justamente para a digestão do potrinho, que ainda não está totalmente estabelecida, né? O potro começa a ingerir alimentos sólidos ali a partir de 7 dias, começa a beliscar, comer realmente a partir dos 40 dias. Então, geralmente, as rações para potro lactente, ela já tem um componente mais vindo do leite, proteína do leite, por exemplo, fonte de energia, a lactose, que são mais condizentes com o processo digestivo dele. Então, o objetivo das rações para os potrinhos lactentes é ele se acostumar com o alimento, complementar a dieta, né, não somente a dieta líquida, e principalmente na hora que ele fizer a transição do desmame, ele já está consumindo um volume de ração adequado para que ele não perca a curva de desenvolvimento. E aí, por exemplo, a gente trabalha com a fonte de energia diferente, né, para o potro, então é uma ração com baixo amido, com fonte, com lactose, não tem melaço, então voltada realmente para a digestão do potrinho, para que ele passe por esse processo, principalmente pensando ali no desmame, preparado já para poder consumir o alimento, a ração depois de potro desmamado, uma quantidade correta. Foi essa a dúvida? Isso. Vai depender muito da ração que você está oferecendo para a égua. Tem algumas rações para a égua que o potrinho, no início, ele pode acabar consumindo um pouquinho, que não vai prejudicá-lo, e inicialmente, ali, até os 2 meses, ele pode se beneficiar dessa raçãozinha da égua. Só que você não vai ter o controle, né? Então, a gente indica fazer ou o sistema de creep feeding, ou o que a gente mais recomenda é a lanchonete individual. Então, tem alguns sistemas em que a gente coloca na alimentação a égua e do lado da égua o potro. Então, a égua come a ração específica para ela,
na quantidade correta, então ela vai consumir aquela quantidade que a gente colocou, e do lado tem o potrinho também com a quantidade e a ração adequada, e a gente consegue ter um controle maior. Tá? Então vai depender. Tem algumas rações para eu que a gente não recomenda para o potrinho, muito rico em melaço, muito rico em amido, que pode acabar prejudicando. Outras não, são adequadas, então depende também. Por exemplo, ele pode comer a mesma ração. A gente tem, por exemplo, performance pré-cria, uma ração que a égua pode comer, o potrinho pode comer. Aí depois ele passa para uma ração específica. Então vai depender desse produto e do manejo, né? Qual que é mais funcional também na propriedade. Você tinha comentado a respeito da proteína bruta só, não trazer muita informação sem os outros 2 aminoácidos, né? E eu queria saber como que eu devo olhar esses aminoácidos para poder interpretar a proteína bruta junto. Certo. A forma mais fácil vai ser quando você conseguir comparar 2 produtos, porque o percentual, né, da qualidade da proteína, cada empresa vai usar um critério diferente. Mas, por exemplo, o que você vai fazer? Eu estou em dúvida, um cavalo em exercício, que eu posso dar uma ração de 12% de proteína ou de 15%. Ali vai me atender. E aí eu preciso ver, será que essa de 15% vale a pena? Aí eu vou olhar lá o perfil de aminoácido. Aí vamos supor, a ração de 12% está com 5.000 de lisina e a de 15% está com 4.800. Então esse 15% não tem uma qualidade de proteína maior. Então, a gente utiliza principalmente essa comparação, porque maior o percentual de proteína bruta vai aumentar o percentual de aminoácidos também, tá? Então, é mais o efeito comparativo. E, no caso, quando a gente está fazendo uma dieta, aí você vai ver, por quilo de produto, qual que é a quantidade de lisina oferecida ou de metionina oferecida, e se isso vai atender, principalmente lisina, né, que a gente já tem a quantidade estabelecida no equino, se vai atender o animal. Mas é muito fácil que a gente ver comparativamente. Tá? Essa proporção mesmo. Tá bom? Beleza, obrigado. Oi, Mayara, parabéns. Obrigada pela apresentação. Eu tenho uma dúvida. Quando vocês vão fazer a formulação da ração, vocês pensam no volumoso e na quantidade de amido que vai ser disponibilizada naquela ração, pensando na quantidade que ele pode consumir por trato? Exatamente. Excelente pergunta, Pamela. Obrigada. Eu não posso responder pelos outros, né? Vou responder por nós. Quando a gente faz um desenho do produto, faz a formulação, a gente pensa nas exigências do NRC e a gente considera como se fosse uma média realmente do volumoso. Tanto é que, por exemplo, um volumoso de baixa qualidade, você vai acabar tendo que dar um volume maior de ração para poder suprir as necessidades. Com relação ao amido, a gente já utiliza rações já com amido mais baixo, mas realmente a silagem de milho, por exemplo, já é uma situação que foge, né? Então, realmente não tem como a gente controlar, seria o volumoso tradicional mesmo. E essas informações a gente vai pegando a campo, né? E aí, por exemplo, a gente não tem um produto específico para você utilizar com silagem, que aí sim a gente vai considerar toda a dieta para poder ter esse nível de amido mais baixo. Mas a gente também calcula muito a questão do amido por refeição, certo? Então, no amido por refeição daquele alimento, na quantidade que a gente recomenda, ele respeita os limites, sim. Porque a gente tem muita dificuldade no campo na hora de fazer a formulação, porque não tem essa informação para a gente. A gente acaba ficando refém de avaliar quais alimentos estão sendo utilizados ali como fonte de amido e, na maioria das vezes, mandar analisar para ter uma segurança maior, né? Então, é um desafio muito grande a gente fazer dietas que não estourem a quantidade de amido, mesmo consumindo feno. Então, por isso, a minha preocupação. Eu acho que sim, a indústria do cavalo em específico podia trazer essa informação para a gente que trabalha, que seria muito mais seguro nutricionalmente falando, né? Sem dúvida. Inclusive, tem 2 produtos que a gente coloca o amido máximo, justamente com esse objetivo. Mas quando a gente coloca um nível de garantia máximo, tem que ter todo um processo de controle de qualidade da matéria-prima. Então, é uma demanda do campo para poder solicitar isso para a gente colocar em prática. Então, isso realmente é uma tendência e é uma informação extremamente relevante, né, que a gente precisa
trabalhar isso, sem dúvida. E a melhor forma, atualmente, infelizmente, é mandar analisar. Ou ter realmente contato com o fornecedor, ter esse esclarecimento aí. Mas é uma tendência, sem dúvida. Agora, em vez de 2 produtos, todos terão em breve aí essa questão do amido, sem dúvida. Mais alguém? Peraí, só. Pode falar. A Raquel está perguntando se esse estudo que eu fiz está disponível. Foi interno. Depois eu posso compartilhar o resumo com você direitinho. Varia, depende da categoria. Por exemplo, manutenção é preferencialmente peletizada. E as outras rações são multipartículas, geralmente contendo a aveia, o pellet e alguma forma de processamento do milho. Essa é a forma mais comum. A maioria com melaço, são poucas rações sem melaço, e poucas rações 100% extrusadas também. Parabéns, Maiara, pela apresentação. Para quem trabalha na área de medicina interna no Brasil, a gente tem observado elevação no número de doenças inflamatórias intestinais. E na Europa já tem alguns estudos comprovando que o glúten pode estar correlacionado. Existe algum produto no mercado que não contenha glúten na alimentação dos animais? Atualmente, eu não conheço um produto, até porque o trigo é um dos ingredientes mais utilizados aqui no Brasil. O que acontece muito é o seguinte, a gente tem contato com colegas que fazem o teste de alergia, de sensibilidade ao glúten. E aí, para esses animais, não comercialmente, mas a gente passa uma orientação de manipulação de um produto que atenda. Mas hoje eu não conheço. Se alguém conhecer aí um produto específico, porque realmente é uma demanda bem específica, né? E aí, pontualmente, a gente orienta o cliente, faz toda a adaptação da dieta. Mas não são muitos casos que a gente encontra ainda. Realmente, na Europa já tem, né? Gluten free, não tem trigo, né, low carb, tem todas essas informações, porque também eles têm uma riqueza de grãos que é muito maior que a nossa que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem que avaliar qual que é a população média e trabalhar pontualmente esses extremos. E se você precisar de ajuda, pode anotar meu número aí que a gente orienta, tá bom? Beleza, tá ótimo. Obrigadão, viu? Ei, Maiara, parabéns. Obrigada. Prazer poder estar aqui te assistindo. Acho que você já deve estar, né, saturada de falar, mas quero ouvir de você. Aproveitando que ele falou da parte inflamatória e tudo, né? Até o próprio melaço, né, um açúcar. Qual que é a tendência da indústria frente ao mercado, que eu acho que ele está vindo com um pouco mais de informação, de solicitação, a tendência da indústria em manter ou não o melaço nas rações? Certo, vamos lá. Também vou responder por nós, tá? O melaço, para quem não está familiarizado, ele é um subproduto da cana-de-açúcar, óbvio, mas que é utilizado culturalmente na ração de equinos, principalmente pensando como uma forma de palatabilizante e como controle de finos mesmo, para selar o pellet, deixar o pellet bonitinho. Só que, na realidade, ele não faz isso, né? Ele fica com uma aparência não muito agradável. Quando, por exemplo, a ração acabou de ser fabricada, ela fica brilhante, né, bonita. Depois de um tempo que ela é estocada, esse melaço já é internalizado e ele não fica tão bonito. E aí as pessoas associaram a ração melaçada como uma ração nutritiva, rica em energia, que vai fazer o cavalo ganhar a prova. Então, existe uma certa, ainda, né, um viés mercadológico que, quando chega reclamação para a gente, tem pouco melaço, a gente não, tem melaço suficiente, né? Não se preocupe. Então, isso é uma dificuldade e a gente tende a realmente conscientizar. Hoje, a gente trabalha com 2 produtos que têm esse conceito na linha premium, digamos assim, um para cavalo atleta e outro para os potrinhos lactentes. Então, já tem essa opção. E nas rações econômicas também a gente coloca essa opção sem melaço, embora também numa ração que não é manutenção.
né, para o pessoal começar a entender que o melaço não é um atributo de valor, não é algo que vai acrescentar. Pelo contrário, é um açúcar que a gente deve ir retirando da dieta do cavalo. Então, fica esses dois lados, né? A gente tentando passar para o campo que não tem essa necessidade, que não é saudável. Da nossa parte, a gente controla também a quantidade de melaço que acrescenta e apresentando essas opções, que aí o pessoal testa e fala, sim, o cavalo come ração sem melaço. Ele realmente é uma alternativa para cavalo com gastrite, com alteração dentária. E aí, tendo essa experiência positiva, ele fecha um pouco, né? Fala, eu não preciso do melaço, ele realmente não é saudável, vamos para esse viés. Mas é muito importante que a gente chegue no campo, no caso, os colegas, né, também, e informe o cliente, né, para ele ficar atento a essas informações. Contamos com vocês, gente, que é uma luta. A gente tenta, né, conscientizar e vem de lá para cá um pedido, e aí a gente acaba fazendo isso, opções com e sem, para até todo mundo ficar sem melaço, né? Meu sonho, gente, é o dia que a gente não precisar colocar melaço nas rações. E aí a gente vai chegar lá, viu? Obrigada, Mayara, por essa consideração. Eu acho que todos nós médicos veterinários ficamos felizes, né, em saber que a indústria também mantém esse pensamento de não só os proprietários ditarem o que realmente deve ser fornecido aos cavalos, mas sim nós que temos o conhecimento, né, dital de qual alimento é melhor para ele. Mais dúvidas? Pessoal, e passem lá no estande para a gente conversar mais, viu? E essa ração que eu falei para vocês que não tem o melaço, a Performance Resistência, está lá à mostra para vocês verem. Ela é muito linda. Então, a gente também conquistou o cliente assim, né? Porque o proprietário, ele quer a ração bonita, ração cheirosa, e tinha esse preconceito. Então, a gente está quebrando aí alguns paradigmas e contamos com vocês. Perfeito, obrigada. Pessoal, então, encerramos essa sessão inicial da manhã, tá? Do How to Do.